E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e este é o imensurável mestre do terror. Os adjetivos uma hora vão ter que se repetir, mestre. Eu tô gastando todos os que eu tenho com você. E esse é mais um daqueles vídeos com aquisições de ocasião. Sabe aquela aquisição que você não planejou exatamente? Aquela aquisição que você fez porque sabia que lá no lugar até podia ter algo que lhe interessava, mas não sabia o que? Pois é esse o tipo de aquisição de hoje. E é a aquisição de quadrinhos, mas de quadrinhos que, pasmem, foram feitas em uma loja de departamento. A versão moderna e mais cara das antigas R$1,99 da minha juventude, Quem aí é da minha geração lembra das R$1,99. Agora não é mais R$1,99, agora é tudo por 12. E por aí vai. Pois bem, eu fui lá sabendo que eu encontraria algumas coisas, que tem alguns livros lá e algum material em quadrinhos, principalmente da Culturama. A Culturama por aqui é um negócio assim, Você encontra mais em lojinha de departamento do que em bancas, As bancas já estão raras, já tem poucas, e nas poucas que tem, é mais difícil encontrar material da Culturama. Você encontra muito nas lojinhas. E eu fui lá, dei uma olhada no que tinha e acabei adquirindo 3 edições, que são as que eu trouxe para mostrar para vocês, aqui neste momento. Adquiri 2 edições do Grande Almanaque Disney, o número 21, com essa capa aqui que tem o Mickey e o Mancha Negra, aparentemente. Agora eu me acostumei que esse cara é o Mancha Negra sem a máscara, sem o lençol negro, E esse daqui, que é, por coincidência, porque foi pura coincidência mesmo, o número 22 do Grande Almanaque Disney. E adquiri também esse daqui, que é o mais curioso de todos, Zé Carioca, Que é tipo o essencial do Zé Carioca. Uma publicaçãozinha que celebrava os 80 anos da estreia do personagem. Achei bem curioso e trouxe. Na verdade aqui tem só experimentações, gente? O Grande Almanaque Disney, que só pelo fato de ter almanaque no nome me remete, é óbvio, acho que remete todo mundo ao nosso saudoso Almanaque Disney da Abril, que eu hoje em dia coleciono, Eu digo, uma coleção sem esperança de completar, mas eu coleciono. E o Grande Almanaque Disney é o que temos de próximo disso em matéria da Disney sendo publicado. Eu tô sempre vendo alguns vídeos aí, o pessoal falando do material. Eu não tenho interesse em colecionar, eu diria que nem vai existir nunca esse interesse em colecionar. Compras assim fragmentadas, aleatórias como esta que eu fiz, se eu realmente vier a gostar do material, são bem possíveis, são até prováveis, mas colecionar não. E nas resenhas que eu vejo o pessoal comentando, quando é do pessoal eu chamo de resenha, porque o pessoal é mais sério do que eu e mais profissional. Quando eu tô só falando dos quadrinhos, eu não considero que eu faça resenhas. Mas eu vi esse pessoal comentando que o Grande Almanaque Disney é uma coisa meio oscilante, por assim dizer, Digamos que normalmente tem uma história que seria muito boa, que quase sempre é a história que da capa, é a história principal, e as outras histórias muitas e muitas vezes tendem a ser bem mais fracas. São opiniões que eu tenho visto aí correntemente as pessoas falando, e por isso, e pelo fato de que eu tô colecionando, tô juntando o Almanaque Disney, eu nunca tive um interesse especial em comprar o Grande Almanaque, mas pelos valores que eu encontrei, lojinha de departamento, valor muito em conta, eu resolvi
adquiri, resolvi experimentar. Tinha lá 3 edições, né? Havia esse número 21, número 22 e o outro era o número 25, se não me engano. Mas do Grande Almanac só 3 edições, eu acabei, né, comprando 2 edições. Eu nem tinha me ligado que comprei o 21 e 22, não foi intencional, só peguei para experimentar. E quando estava saindo lá, desistindo de procurar, eu vi essa aqui, o Essencial, do Zé Carioca. Resolvi pegar também para, né, ver do que se tratava. Suponho que tenha algumas histórias antigas aí, algo assim, porque o Zé Carioca durante muito tempo foi meu personagem predileto de quadrinhos, né? Vamos dar abrir aqui, dar uma folhada. Esse aqui veio lacrado ainda, o outro não. E curiosamente esse daqui, todos os exemplares desse número 21 que eu vi lá estavam lacrados. Os exemplares do número 22 que eu vi lá, nenhum estava, não sei. Então aqui está, tem uma capa, né, cartonada, um papel que parece de melhor qualidade. Aqui atrás eu suponho que traz sempre uma sinopse da história principal, né, aparentemente é isso mesmo. Né, uma sinopse bem grande. Eu não li antes de fazer o vídeo e não vou ler agora, né? Vou ler com calma quando eu for ler, mas deixo aqui parado um pouco, como eu sempre digo. Se alguma pessoa, ao contrário de mim, que nunca tem interesse em dar pause para ficar lendo essas coisas, quiser dar o famoso pause, vai que vai, né? Mas eu não faço isso. E aí temos as histórias. A história principal, O Pesadelo da Ilha Coral, com o roteiro do Marco Nucci e desenhos do Cast. A Lista de Encrencas, com o roteiro do Giorgio Fontana e desenhos do Luca Alçai. As Difíceis Peças de Reposição, roteiro do Emiliano e Matteo Mammucari e desenhos do Stefano Zanzi. Depois tem Uma Grande Reviravolta e Cortina, com o roteiro do Marco Nucci e desenhos do Liber Emet. Uma Grande Reviravolta é o que? A continuação das peças difíceis e tal, porque não tem ali expediente pra gente saber. Interessante é que vem, a arte da capa é do Conrado Mastruoso. E aqui está a história principal, no Marco Nucci, desenho do Cast. Essa é a história do Mickey. Ao contrário do que me pareceu, não é uma aventura espacial. Não sei porque, num primeiro momento, eu achei que era uma aventura espacial, mas não é. Os desenhos são excelentes, a qualidade do papel é boa para quem gosta muito disso. O formato é um pouco maior do que, né, o famoso formatinho da Abril. Nesse sentido, no sentido gráfico, a Futurama sem dúvida manda muito bem, né? Ela graficamente falando, ela produz revistas com bastante qualidade, né? Capas bonitas, papel bom e o material, né, italiano que chega aqui, em grande parte é italiano, né, é um material muito bem produzido. Não sei dizer sobre aquela oscilação, mas é uma oscilação que, como eu disse, eu sinto inclusive nas edições antigas, né, que as histórias oscilam muito. Aqui a Área 51, Cortina, primeiro ato, eu não conheço. Esses personagens mais desconhecidos que aparecem, muitas vezes me provocam uma certa reserva, né? Mas seja como for, a oscilação eu acho que sempre esteve presente no material da Disney. Então, quando eu vejo o pessoal comentando sobre isso no Grande Almanac, eu fico pensando que não é incomum, né? Não deve ser novidade para eles como leitor, né? Também a maioria deve ter lido alguma coisa a respeito. Alguma coisa a respeito, não, já deve ter lido o material da Disney e percebido que quase sempre foi assim. Na verdade, em quase qualquer material, oscilar acontece, né? É difícil uma edição em que todas as histórias são extremamente tops. Depois, no número 22, que tem essa capa com o Donald aqui, um Donald marinheiro medieval, né? E aqui tá
as sinopses aqui, né? Mesmo esquema, se você tem esses interesses. Nós temos Além do Fim do Mundo, com o roteiro do Pietro Zemello e desenhos do Paulo Motura. Eu já vi trabalhos do Motura, eu gosto do desenho dele. O Duende de Cartuzio, roteiro e desenhos Enrico Fancini. Um filme envolvente, roteiro do Marco Bosco e desenhos do Giorgio De Vita. E Uma História de Origem, roteiro do Marco Nucci e desenhos do Libero Ermetti. Alguns desses artistas italianos aqui, a arte da capa é do Paulo Motura, né, que eu tenho começado a acompanhar por causa principalmente de publicações da Culturama, mas também em material mais antigo, no qual agora eu me dou ao trabalho, mesmo quando é uma daquelas edições em que a Abril não colocava o expediente, eu me dou ao trabalho de procurar saber quem são. Eu tenho gostado demais do trabalho, né? E nessas edições que a Culturama tem publicado, a qualidade, como eu disse, a qualidade gráfica tanto da edição em si quanto dos desenhos, né, desse material é sempre muito boa, né? Há uma coisa aqui ou outra ali que a gente pode não gostar, mas no geral é muito legal. E eu gosto dessas histórias aventurescas e temáticas, né? Principalmente com o Mickey e o Donald, né? Que acabaram se tornando meus prediletos, ultrapassando até, olha que painel lindo, ultrapassando até mesmo o bom e velho Zé Carioca, que durante muitos anos foi meu personagem predileto. Ainda é um dos meus prediletos, mas eu diria que eu desenvolvi esse gosto mais aventuresco. Mas, como eu disse, eu tenho que ler o Grande Almanaque para ver se realmente ele é composto de histórias tão distantes assim, tipo uma história muito, muito boa e outras histórias que caem demais. Eu acho que oscilar é normal. É o tamanho da oscilação que as pessoas falam que me chamou a atenção. E aí, por último, esse material que eu comprei aqui por pura curiosidade, né, do Essencial do Zé Carioca. Vamos ver do que se trata. Né, tem uma capinha dura, né, da Culturama também, claro. Né, que atrás devidas explicações, devidos expedientes e todo um jeito daquele livro antigão com guarda e tal. Aliás, tem uma aparência muito retrô, né? Aqui temos um sumário, tem bastante história, né? A maioria das histórias deve ser curtinha, porque não é uma edição assim tão volumosa, né? Aqui temos Zé Carioca contra o goleiro Gastão, uma espécie de tem um texto aqui, né, falando sobre essa história. E aqui começam as histórias. A primeira história já acho que já vai ser ele contra o goleiro Gastão, né? Aí, dando uma folheada, tem sempre um textinho para contextualizar. E o material, pelo jeito, vai avançando pelas fases do Zé Carioca, né? Tanto naquela fase em que o quadrinho dele era muito produzido aqui no Brasil, quanto aquelas fases de quadrinho mais clássico, né, dos primeiros materiais. Eu tô supondo isso, né, gente? Eu não comecei a ler ainda para ver, mas eu tô vendo muita coisa aqui que eu identifico como aquela fase do material do Zé Carioca que era produzido aqui no Brasil. E claro, tem as fases mais modernas. Sem dúvida há um avanço pelas fases da vida do Zé Carioca, né? E isso pode ser extremamente interessante, eu não tenho dúvida. É muito bom ler Zé Carioca, né? Não importando o fato de que hoje em dia eu tenho um gosto um pouco diferente para material da Disney, né? Na época parecia que se tinha menos acesso, menos material da Disney nesse tom mais aventuresco, e eu acabei gostando muito do Zé Carioca. Tem até um vernizinho localizado para quem curte. Enfim, uma edição que saiu bem baratinha, não tenho ideia de quanto foi vendida na época que foi lançado, porque eu creio que já é um material meio antigo, né? Aí, ó, é um material de 2022, né? Então,
Já se vão aí 2 anos e lá vai pedrinha, né? Mas é um material que eu paguei bem baratinho e parece que vai valer a pena a compra, né? Esses almanaques aqui eu acabei não tentando ver quando foram publicados, mas deve ser mais ou menos, aí, 2023. São do ano passado, ambos do ano passado. Enfim, comprinhas de ocasião, aquelas que você faz sem grande planejamento, mas que muitas vezes são incrivelmente satisfatórias. Se você conhece o Grande Almanaque Disney ou teve acesso, já leu essa edição do Essencial do Zé Carioca e quiser deixar uma opinião aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você gostou desse vídeo, aquele famoso like pra mim e pro bom e velho mestre do terror.